Oi, tudo bem? Então, gente, eu faço muitos vídeos aqui, né, sobre muitas coisas. As pessoas perguntam, você tem um vlog? Sobre o que é o seu vlog? Eu falo, olha, eu sinceramente não tô sabendo te responder, mas entra lá. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu faço vídeos de coisas muito variadas, né? Eu gosto de fazer as pessoas rirem, mas eu gosto muito de brisar também. Então, assim, tem uma aspira muito louca e eu penso sobre muita coisa e eu gosto de refletir. E hoje esse vídeo é pra isso! E vamos pensar um pouco sobre a vida, vamos ver o que tá acontecendo. Então, pra começar, eu quero só dar um contexto, assim, da minha vida, que é, eu faço faculdade de Biologia tem 2 anos e meio. Isso fez eu mudar tanto o meu modo de ver as coisas, mas, tipo, tanto, que é insano. Eu atualmente vejo as coisas de um jeito muito diferente do que eu via antes. Eu vejo as coisas sabendo o que tá acontecendo, por que tá acontecendo. Eu lembro que sempre que eu saía da aula, depois de aprender algo novo, eu olhava pras coisas e eu entendia qual era o rolê, sabe? Eu olhava pra dentro, tipo, pra mim, e tipo, nossa, tá acontecendo tal coisa aqui. Eu começava a ver as coisas acontecendo, coisas que eu não via antes. Coisas que sempre estiveram ali, só que como eu não sabia dessas coisas, eu simplesmente não via elas. Eu não tinha esse reconhecimento, sabe? E eu tenho um exemplo muito bom sobre isso, que é, a gente tem uma disciplina que a gente aprende um pouco sobre fungos e briófitas e eu não lembro mais. Mas a gente aprende bastante sobre fungo, tipo cogumelo, assim, e outros fungos. E eu lembro que antes a gente comentava, tipo, nossa, cogumelo, que legal, todo mundo falava muito bem da matéria. Só que assim, a gente não via cogumelo nos lugares. E aí a gente começou a ir pra aula e ter aula sobre os cogumelos e ver vários e entender o que era o cogumelo. E, cara, nesse semestre todo mundo fala que vê mais cogumelo do que nunca na vida, assim. É só cogumelo pra todo canto. Aí você fica tipo, mano, o mundo está ficando todo fungado, é isso mesmo? Só que como eu falei, as coisas sempre estiveram ali. A gente que não tá vendo. A gente faz tudo no automático, velho. E, meu, fazer as coisas no automático é um saco. Sério. Não façam. E eu falo sabendo que eu faço muitas coisas no automático. É um saco. Mas é sério, a gente perde umas coisas tão lindas da vida, sabe? Isso é muito representativo de como a gente muda a nossa visão e a gente percebe as coisas quando a gente reconhece, quando a gente pensa nelas, quando a gente sente elas. Inclusive, eu ouço falar sobre um termo, eu ouvi na faculdade, que é cegueira seletiva, que remete a isso que a gente tem de não ver as coisas acontecendo. A gente só não tem noção do que acontece, cara. Isso é tão... Gente, por favor, não deixem isso acontecer com vocês. Seguinte, vamos saber sobre as coisas que acontecem. Quando eu digo sobre as coisas que acontecem, fala assim, parece que é só no externo, né? A gente só tem que entender o mundo. Não é não? Primeiro que quando a gente começa a entender que não temos essa noção de tudo, começa a ficar mais fácil. Por exemplo, se a gente não recebeu bondade, atitudes legais durante a nossa vida, tipo, nenhuma. Você não vai saber representar isso, você não vai saber dar isso pra alguém, entende? Você não reconhece isso. Existem coisas que são naturais, instintos do ser humano, existem. A gente consegue ver muito de cultura isso também, né? Como culturas são diferentes, influenciam as pessoas a serem diferentes e a terem visões diferentes. Como os nossos pais influenciam a gente, como o nosso meio de amizade, como o nosso meio no geral influencia a gente. A gente é total influenciado pelo meio. Só que aqui hoje a gente tem essa noção de que podemos mudar a nossa realidade. Que a gente pode melhorar e mudar a nossa visão, o jeito que a gente vê tudo que acontece. Isso já tá muito melhor do que só continuar no automático de um jeito que a gente não tá satisfeito e só levando a vida desse jeito, sabe? Isso mostra muito a nossa responsabilidade de criar e co-criar a nossa realidade. Por mais que pareça que às vezes a gente tá nos problemas, assim, que não tem como sair, que parece que tudo aconteceu daquela forma e que a gente não teve nenhum tipo de atitude pra aquilo acontecer. Geralmente não é muito verdade. Claro que existem coisas que a gente tem que lidar da forma que elas são, mas a gente tem responsabilidade pelo que a gente sente também. A galera costuma achar que tudo acontece e a gente não consegue lidar com essas coisas. É porque realmente é muito difícil, assim, lidar com sentimento e sensação, né? Mas eu acho que quando a gente começa a perceber, por exemplo, eu não consigo não sentir raiva. É foda, raiva é um rolê que... Eu sou um pouco irritada às vezes, o negócio sobe e você fala, meu Deus, gente, eu não sei lidar. Você fica, pô, eu sou irritada. Pronto, você se definiu, eu sou uma pessoa irritada. E aí você começa a justificar as coisas, tipo, isso aconteceu porque eu tava muito irritada e eu fiz aquilo. Mas por que você fez aquilo, Fernanda? Porque eu tava muito irritada. Tem problemas e questões, assim, que devem ser tratadas de uma forma mais, né, sensível. E aí, em questão de distúrbio, tem outros jeitos de se
tratar, né, e se ajudar. Mas quando a gente começa a perceber que a gente não precisa ter essa raiva, da onde vem essa raiva, por que eu tô assim? Eu simplesmente nasci assim, eu simplesmente nasci uma pessoa irritada? Ou será que aconteceu alguma coisa aí na minha vida que me fez ser uma pessoa mais irritada, mais propensa a estar irritada, sabe? É tudo muito de refletir, né? E saber que a gente tem muita responsabilidade sobre o que acontece. Ai, eu sou muito pirada nessas coisas porque eu quero entender tudo o que acontece, né? Eu quero olhar pra cima, entender de astrofísica pra saber o que tá acontecendo, o que tem lá, qual o rolê. Eu quero olhar pros outros e conseguir ler as pessoas e olhar pra mim e me entender, tipo, com PNL, por exemplo. Eu quero olhar pra mim e saber por que eu tô tendo aquela reação, da onde que vem isso, por que nessas situações eu fico de tal forma. Eu acho que tem que ser um equilíbrio entre você conseguir compreender a realidade que tá em volta de você, o seu meio, e conseguir se compreender, principalmente se compreender, cara. Você só tem você. Tá me vendo agora? Então, quem tá vendo é você. Quem tá pensando é você, quem tá fazendo é você. Então talvez, como nos cogumelos, você só não enxergue o que tá acontecendo na sua volta. Só não tem essa percepção de entender o que tá acontecendo, como lidar, sabe? Sabe quando você tá triste e aí parece que nada tem graça? Nadinha, velho. Na real que tá acontecendo muita coisa massa. Só que você tá tão naquilo que você não consegue nem ver. Ou então quando você tá tão feliz e tão aberta a experimentar novas coisas e tá esperando algo bom e é isso que tá dentro de você, você começa a ver que realmente tem muita coisa boa acontecendo. Esse vídeo é muito um lembrete pra gente parar de viver no automático e começar a refletir sobre o que acontece. É muito ruim quando a gente tá só, tipo, acordando, indo pra faculdade ou pro trabalho e voltando pra casa e dormindo e acordando. Cara, que saco! Sério, é tanta coisa. E a gente tem muito poder de mudar, por mais que às vezes pareça que não. Eu sei que em alguns casos é difícil mesmo, né? Tipo... Mas, às vezes nos 10 minutos ali do teu dia tu pode usar pra fazer algo tão legal, né? E falando assim, parece que é tudo tão fácil, que eu super faço isso todos os dias. Meu Deus, a própria good vibes, né? Meu vlog diz muito sobre quanto que eu procrastino na vida. Porque eu amo fazer isso. Olha só o tempo que eu fico sem postar, tá ligado? Eu tô gravando outro vídeo e meu cabelo já tá curto e de outra cor. Tava rosa meu cabelo a última vez que eu gravei. Tá todo mundo no mesmo barco. E o jeito que a gente pensa nas coisas influencia 100% na nossa realidade. Chega a influenciar de forma física. A gente fica doente fisicamente por causa da nossa mente. E rimou tudo. Eu tava vendo uma notícia sobre as crianças da Romênia lá por 1900 e alguma coisa. O presidente do país queria aumentar a população, então eles começaram com várias, sei lá, reformas pra aumentar a natalidade e várias cobranças e leis. Tipo, não podia ter método contraceptivo, tu tinha que ir no médico. E aí realmente deu certo, as mulheres começaram a ter mais filhos, só que elas não tinham dinheiro pra bancar os filhos, então elas começaram só a abandonar. O Estado começou a construir abrigo pra essas crianças, porque elas estavam ficando abandonadas, várias. Só que não foi nada humano, né? Foi tudo bem... Elas não recebiam nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho, de conversa, era tudo enfileirado, os berços e, sei lá, era uma realidade total diferente da nossa que a gente costuma ter, que é um carinho pelos filhos, bababá, que não acontece em todo canto, né? A gente acha que também isso é normal e acontece com todo mundo, mas na real que não é. Mas enfim, essas crianças, elas começaram a ser total influenciadas por esse meio, né? E elas não tinham reconhecimento do que era um carinho, do que era um afeto. Então, pra elas, tudo era muito frio, era tudo muito distante, sabe? Elas começaram a criar a realidade delas, a criar a língua delas. E elas sofreram muito com isso, realmente. O ser humano, assim, naturalmente precisa pelo menos de algum tipo de afeto, principalmente quando tá nessa parte ali da infância. É muito importante fisicamente, que foi o que descobriram. Que essas crianças, elas estavam com a parte cinzenta do cérebro muito menos desenvolvida. Tinha muito hormônio de estresse nessa massa cinzenta do cérebro e isso fez com que essas crianças tivessem até um QI muito inferior ao que elas deveriam ter, quase que a metade. Isso tudo, basicamente, bem basicamente, por causa de uma falta de afeto, de contato. E aí essas crianças tiveram muitos problemas neurológicos, elas tiveram que passar por muita terapia pra terem um pouco da noção do que é viver com a gente, assim, na vida, né? Tiveram danos, assim, irreversíveis. E aí se a gente olha pra isso, parece algo tão absurdo, né? Parece algo tão distante da nossa realidade, que existem vários graus. Isso realmente é uma coisa muito séria que aconteceu. Era muito forte, né? Todo dia da vida das crianças era isso que elas recebiam. Só que às vezes a gente recebe algo, assim, uma vez que pode causar um trauma na gente, pode impedir a gente de ver o mundo de uma forma, ou de receber, tipo, amor. Talvez a gente se feche pra isso. Tem muitas, mas muitas coisas, gente. Eu poderia ficar aqui falando por horas. Principalmente quando a gente é criança, a gente tá muito propensa a tudo que acontece na nossa volta, né? Então, às vezes, a gente só recebe o que tá acontecendo e reage. Ou então, não reage porque não reconhece isso. Mas é legal dividir um tempo com vocês pensando sobre esses assuntos e dando uma refletida na nossa realidade, né? E, primeiramente, na verdade, né...
último, porque eu já falei coisa pra caramba, não sei como seria primeiramente. A gente tem muitas crenças limitantes que nos impedem de fazer muita coisa, inclusive pesquisem sobre esse termo, crenças limitantes, caso você nunca tenha ouvido falar dele. Tem tudo a ver com tudo isso que eu falei e ó, é show de saber o que acontece, como a gente é influenciado por isso. É isso, né, eu acho, falei bastante. Se você gostou, dá um like, se inscreve, comenta aqui alguma situação que você já passou, algo que você tem pra acrescentar, ou só alguma coisa que você quer dizer. Mas faz isso mesmo, porque pra mim vai ser importante de saber que vocês gostam desse tipo de assunto. Minhas redes sociais estão por aqui. Gente, eu tenho alguns segundos, tipo 5 segundos pra acabar. Tá tudo aqui, beleza? Me segue lá. Falou, galera!